você paga mais de R$ 400 na sua conta de luz, esse recado é para você. O nosso canal conseguiu uma parceria exclusiva com empresas da energia solar. E, para garantir a vocês um desconto de 13 a 20%, é só vocês se cadastrarem no link abaixo, que também vai estar nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Totalmente seguro, totalmente legal, aprovado pela Enel. É só você se cadastrar e aproveitar o benefício. Pense bem, o mínimo que você vai economizar é R$ 600 por ano. É um bom dinheiro para sobrar no bolso, né? É rápido e fácil. Só se cadastrar no link abaixo, seguir o passo a passo que não leva nem 2 minutos e aproveitar esse benefício aqui exclusivo do canal. Lembrem-se, são 70 mil vagas no Brasil. Não são 70 mil vagas no canal, são para o Brasil. Então, quem se cadastrar primeiro, leva. Olá, família, boa tarde a todos. Demorei, mas consegui informações sobre o caso Nicole Pogeré, a menina de 15 anos que, infelizmente, na última semana, no dia 12 de julho, segundo as nossas informações, desaparecimento marcado para o dia 14 de julho, perdeu sua vida de uma forma que até as mentes mais sombrias duvidam do que possa ter sido feito por dois outros adolescentes. O namorado, o ex-namorado, bígamo, e sua namorada de 14 anos. O garoto, 17. A namorada, 14. A vítima, 15. As últimas semanas estamos só falando de adolescente. Realmente temos que rever o nosso estatuto da criança e adolescente, porque tá aparecendo algumas sementes podres aí que, pelo amor de Deus. Hoje teremos uma presença super especial da Sara, nossa grande amiga, seguidora, inscrita, moderadora do canal, amante de True Crime, profunda conhecedora da mente humana, que vai nos abrilhantar com esse caso aqui que está dando o que falar, tá bom? Boa tarde, Sara, que prazer tê-la aqui. Tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu acho que estão. O som tá baixo? Tudo... Pera aí. Deixa eu ir falando aqui para ver se vocês estão me ouvindo. É diferente, né? Eu sempre estou do lado dos bastidores, né? Sempre moderando, sempre dando minha opinião. E agora está aqui desse outro lado. Você tá me ouvindo, Sara? É o meu som que está baixo ou o seu? Acho que é o meu. Oi, você tá me ouvindo? Oi, oi. Som baixo. Só um minutinho. Oi, oi. Melhorou? Oi, oi. Extremamente baixo. Oi. Hum, oi. Você me ouve, Sara? Oi, 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 oi. Agora você está mudo. Tá. Oi, 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 oi. Eu te ouço. Quando entra o seu microfone aí, perde, perde o meu. Faz sua mágica aí, Marcão. Oi.
Oi, oi. Complicado. Oi, você me ouve agora, né, Sara? E outro. Oi, 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 oi. Melhorou? Oi, oi. Melhorou? Melhorou agora? Agora tá Pronto. melhor? Oi. Hum, Será que se eu tirar meu fone, hum. ajuda? Oi, oi. Fala você agora, Sara. Sara, você pode falar? Tô te ouvindo. Para mim tá normal. O pessoal tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora tá normal. Sara, Certo. boa tarde, Sara. O pessoal, Olá. vamos lá, se apresente de novo. Olá, gente. Eu tô meio nervosa porque eu sempre tô do lado daí, né? Moderando, dando minha opinião nos bastidores e agora tô aqui dando a minha cara a tapa. Nada, Sara, profunda conhecedora da mente humana. Vamos Eu começar. tento. É, vamos falar desse caso tão impactante, para não dizer macabro, né? O caso Nicole, de 15 anos, de Hortolândia. É um caso super complicado de se falar, porque envolvem três adolescentes, uma vítima e dois executores que praticaram um crime que qualquer pessoa ficaria com náuseas somente de falar. Se ver, então, não sei nem o que dizer. Sara, o que você conhece do caso Nicole? Conte pra gente, por favor. Então, é um crime escalofriante, vamos dizer assim, né? E é um crime que está se tornando um pouco mais comum do que a gente via antigamente, que são crimes cometidos por menores de idade, né? E com requintes de crueldade, né? Porque a gente não via muito esse tipo de crime antigamente. Nós víamos alguns crimes cometidos por menores, mas com outras motivações. E hoje em dia as motivações são qualquer uma. Qualquer coisa é motivação para se cometer um crime com requinte de crueldade. Né? Então, a Nicole, de 15 anos, né, tudo começa quando ela vai passar férias na casa do avô, né, na cidade de Hortolândia. Ela já foi moradora daquela cidade, ela estudou lá, morou lá com a família dela, né? E eles mudaram para Mococa, para a cidade de Mococa, que fica uns cerca de uns 200 quilômetros de Hortolândia. Então, agora, nas férias, ela resolve ir passar com o avô lá na cidade de Hortolândia. Concomitantemente a isso, ela já estava conversando com um amigo, né, da cidade de Hortolândia, que já estudou com ela, né? Eles eram até então somente amigos, e parece que há pouco tempo atrás eles começaram um namoro virtual. Então, antes disso, eles eram apenas conhecidos da escola e coisa e tal. Né? Então, ela vai, passa uns dias ali na casa do avô, e ela fala para o avô: eu vou na casa do meu namorado. Então, ela vai para a casa do namoradinho dela, avisa a mãe também que estaria na casa desse namorado. E eu já ouvi duas versões, né? Uma de que ela foi no dia 12 para a casa desse namorado e que ficou lá até dia 14, retornou no dia 14, e no próprio dia 14 ele terminou com ela, e falou para ela: vem aqui para a gente conversar, para a gente reatar, alguma coisa desse tipo. E também ouvi a versão de que ela foi no dia 12, porém não retornou.
né, que ela ficou desaparecida, ficou em contato com a família até dia 14. No dia 14, cessaram os contatos. Então, eu não sei qual que é a versão verdadeira, eu não sei qual que você chegou a ouvir, Marcon. O que chegou para mim é que no dia 12 ela sai da casa do avô, vai para a casa do namorado. Lá Uhum. eles têm uma certa discussão, ela não aceita um pedido dele, tá? Ela não aceita o pedido dele, e ele fala que já que ela não aceita, então estava terminado o namoro. Ela então volta para a casa do avô, e algum tempo depois, cerca de uma hora e pouquinho, ele entra em contato novamente por mensagem e fala: Olha, vem aqui, vamos conversar direito. Nisso que ela retorna para a casa dele, aí ela fica algumas horas lá e é cometido o crime, um crime absurdo. Essa é a versão que eu tenho da família, tá? Da mãe. Sim. Então, continuando, né? Então, ela retorna, né, para casa desse adolescente que tinha um relacionamento com uma outra adolescente de 14 anos. Ele tinha 17, né? E essa outra adolescente tinha 14 anos. Isso. E, segundo a família do adolescente, essa menina era uma menina muito ciumenta, já tinha relatos de que ela agiu com violência contra o menino, foi atrás dele com uma faca, que eles brigavam constantemente, que eles terminavam constantemente, né, que ela chegou a ameaçar uma outra menina, né, ameaçar de morte uma Sim. outra menina, né, de tirar a vida e que ela tinha assim esse perfil. E que na versão agora tem a versão deles, né? Porque eles foram capturados e tem a versão da Da polícia. polícia. Então vamos pela versão da polícia. O que acontece? Quando ela retorna, né, a Nicole, ela depara com a ex-namorada do menino na casa dele. Isso. E segundo eles, né, segundo a versão deles, ela teria entrado em conflito com a namorada, que era ex, mas que voltaram, né, que é uma história toda complicada, né? Inclusive tem uma conversa dele com um amigo, onde ele fala que ele só ficou com a Nicole para fazer ciúme para essa ex-namorada dele, que ele queria voltar com ela, que era ela que ele amava, e ele ficou com a Nicole para provocar ela, porque ela também teria ficado com uma outra pessoa, né? Então é toda uma história ali de conflitos entre adolescentes que poderia ter, sei lá, culminado numa briga, numa discussão, mas nunca a gente ia imaginar que ia culminar no que culminou, né? Só, Então eles falam, pode falar. só complementando, a menina, que eu vou chamar de não vou falar o nome dela, vou chamar de Sim, é uma menina problemática, psicologicamente. Ela já tinha problemas também na escola, com agressões. O perfil dela era um perfil que necessitava de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, só que não foi, oferecido a ela pelos pais. Sempre se achou que ela era uma pessoa de personalidade difícil, o que não era, tá? Há relatos, inclusive, de pessoas próximas do colégio dizendo que ela não tinha como você ficar muito tempo próximo a ela porque ela do nada virava chave. E ela já teria, inclusive, lá, uma certa vez, utilizado um lápis para furar as costas de uma outra menina. Então, é uma adolescente já que já apresenta certos distúrbios e que já era latente que ela precisava de ajuda. Atrelado a isso, há uma personalidade totalmente possessiva, controladora, manipuladora e fria. Essa é a menina, vou chamar de só para o pessoal entender do que estamos falando da menina. Eu não vou nem continuar aqui sim. do resto da história da menina, porque eu não sei se é verdade. Porque se for, pelo amor de Deus, é para pegar, botar ela em algum local e falar que, ó, não deu certo. Mas pode continuar, Sara. Então, é sobre o perfil dos dois, né? Isso tem que fazer uma anamnese, né? Tem que passar com profissionais para que possa ser realmente traçado um perfil desses adolescentes.
Então a gente não tem muitas informações, mas pelos relatos das pessoas, tanto um quanto o outro já eram problemáticos, né? Isso. E eles relataram que a Nicole, ela ficou com ciúme de ver a menina lá e atacou a E, né? Atacou a E e eles agiram em legítima defesa. Porém, a polícia, né, descarta essa possibilidade, né? O que eles colocaram é que eles atraíram a menina até lá, né? E lá efetuaram um crime. Mas antes vamos falar um pouquinho da Nicole, né? A vítima, ela tinha 15 anos, era uma menina, pelos relatos dos pais, uma menina muito doce, ela gostava de desenhar, o sonho dela era ser piloto de avião, e ela gostava do menino. Então, provavelmente, ela foi até lá achando que ele ia reatar com ela, né? Caiu numa emboscada. E, infelizmente, eles fizeram as piores coisas com ela, né? Eles informaram que foi somente um golpe, né, que deram na menina, porém, os laudos, né, descartam essa possibilidade. Ela tinha várias lesões, além de ter iniciais de facção criminosa nas costas, né, para despistar esse crime. E vamos ao que aconteceu após, né? Então, após o dia 14, a família não fica sabendo mais da Nicole. Não tem mais notícias da Nicole. Você tá me ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo. É porque tem um barulho. Mas, enfim, não tem mais notícias da Nicole. O vô vai até a delegacia, vai dar queixa, a mãe vai para a cidade e eles começam uma busca. A mãe chegou a dar uma entrevista falando da filha, falando muito bem da filha, com esperanças de encontrar a Nicole. Porém, 4 dias depois, no dia 18, cães farejadores localizaram partes do corpo dela numa região de lago. Era um lago que tinha uma vegetação por cima, um lugar assim bem de difícil acesso. Né? E ela estava enrolada em lençóis, em uma lona com pedra. Então Sim. localizaram partes do corpo. Infelizmente, eles fizeram o ato e depois separaram algumas partes e jogaram, segundo eles, em um próximo ao local. Inclusive estão fazendo buscas, né? Sim. E seguiram a vida, né? Na realidade, Eles informaram que trocam eles mensagens haviam também, né? Não entendi. Eles trocam mensagens também. Sim, o pai troca mensagem, porque assim, depois do dia 14, eles, né, não se sabe qual local, se foi a casa do pai, enfim. Apesar de que o pai colaborou bastante, né, com a investigação, foi ele que reconheceu o lençol, foi ele que falou, olha, aqui em casa teve uma cama queimada, tem manchas de sangue, né? Então esse pai do adolescente, né, ele colaborou bastante com as investigações. E uma pessoa não, né? Duas pessoas vão até um local, tem inclusive imagens disso, onde eles buscam esses dois adolescentes, que vão para casa da avó ou Do avô, não avô. tenho muita certeza, Do avô. de um dos adolescentes que provavelmente é o menino. O Ainda não avô está do confirmado. adolescente. Exatamente, o avô do adolescente, onde eles foram capturados. Dizem que ele não sabia, que falaram para ele que eles tinham sido expulsos de casa, por isso que ele estava, né, dando abrigo, mas não se sabe, né? Tem que investigar. E conforme os dias foram passando, eles foram vivendo normalmente lá na cidade, foi lá no Paraná, em Cornélio Procópio, Cornélio né, Procópio. onde eles foram localizados depois. E eles
vivendo a vida ali normalmente, indo no mercado, né? Passeando ali pela rua, os dois. Eles trocaram mensagem, ele chegou a trocar mensagem com um amigo. Essa mensagem eu não entendi se foi antes ou foi depois do crime, né? Que ele fala com um amigo que ele não gostava da Nicole, que ele só tinha ficado com ela para fazer ciúme, que se fosse necessário, se pedisse, ele tiraria a vida da Nicole por ela. Isso foi antes, essa mensagem foi É, antes. então. E ele também se comunica com o pai, né? Falando que ele tinha fugido porque as pessoas estavam de São Paulo estavam ameaçando ele, mas que ele não tinha nada a ver, que ele não tinha feito nada, e o pai falando para ele então se apresentar à polícia, já que ele não tinha feito nada. E até que o pai perde a comunicação com ele. Eu acho que ele destruiu o celular dele, mas o celular da adolescente ficou ainda ativo. Né? Isso. Algumas pessoas falam que ela se comunicou com a mãe, que ela relatou à mãe o que tinha acontecido, mas isso não é confirmado. Que ela relatou para a Mas mãe, ela falou tudo. sim, é porque tem muitas coisas assim que a gente vê nos bastidores, né? É, Você posta um crime, aí você vai nos comentários. Então, muitos comentários você vai lá checar e tem muitas informações de terceiros. Então, muitas pessoas estão falando que a mãe sabia de tudo, né? A mãe da adolescente. a mãe Então, e não. a mulher do avô, que é chamada de avó. Acho que ela até deu uma entrevista, mas quem o responsável ali foi o avô pela fuga. E o que me parece mais estranho, Sara, apesar deles falarem que de não saberem de nada, foi a rapidez dessa fuga. Foi a rapidez, entendeu? Então é Sim. muito estranho mesmo. E Tiveram ajuda. tiveram ajuda, com certeza. A polícia vai chegar nesse ponto ali no crime, mas é um crime baixo, né? Ajudando a fuga é um crime baixo, até porque é parente, aí tem uns pontos ali que criminalmente não é considerado, tem alguns pontos. Sim. É complicado. Isso. É complicado. E a gente deixa para a justiça, né? Porque, enfim. E no dia 20 a polícia chega até eles e os apreende. A menina, se eu não me engano, ela tinha cortado e tingido o cabelo, pelo menos tingido, porque ela tinha o cabelo cobre, ela tá com os cabelos pretos e parece que tá um cabelo mais curto. E eles já estavam pensando em se deslocar para outro local, né? Fugir novamente. Essa é a realidade. Eles queriam sair lá da casa do avô para fugir para um outro local. Mas a polícia teve sucesso em apreender os dois. Eles confessaram com riqueza de detalhes, com frieza, Agora que é a hora pesada. Vou deixar. todos os detalhes do crime, onde eles jogaram as partes, né? Inclusive, já estão fazendo buscas. Sim, Eu não sei se até o momento foram até encontradas o todas as momento ainda partes. falta, até o momento falta um membro superior e um membro inferior. E também tem as redes sociais, né? Que é um fator que hoje em dia está pesando bastante nos adolescentes. Esse adolescente, tanto ele quanto ela, eles eram fãs de serial killer. Então postavam, repostavam, né? Na realidade, as contas, principalmente na rede de vídeos curtos, você tem como postar seus próprios vídeos e republicar alguns vídeos que você gosta. Então tem muita coisa do Dexter, que era um serial killer, né? Até inclusive o modus operandi, o que eles fizeram com o corpo, a forma de descarte é bem parecida com elementos da série. Eu ainda Tem posso, elementos da série You também que eles compartilhavam. eu posso até falar um Hein? pouquinho a mais, tá, Sara? Se você já viu a série Dexter, não já viu? Sim, Então pega a série Dexter, pega a segunda temporada, episódio 3. Dexter, vou me recordar. segunda temporada, episódio 3. Compara.
Compara. Vou assistir. Quem quiser E na entender o que eu estou série dizendo, U, pode falar. a série U tem uma temporada. A primeira temporada ele é um stalker, enfim, vira um serial killer. Não sei se é a partir da segunda que ele tem uma parceira, Sim. né? Então são elementos assim que a gente fala, nossa, então esses jogos, essas séries influenciam? Sim, influenciam. Aquelas pessoas que têm propensão a isso. É um exemplo que eu dei já. Por exemplo, tem pessoas que bebem, né? E pessoas que bebem socialmente, que tomam um copo de cerveja e fica tudo bem. Tem pessoas que bebem e enlouquecem, Com né? certeza. Tem propensão ao alcoolismo. Né? Então, não é assim, ai, nossa, eu fiz isso inspirado. Teve um caso no México, semana passada, se eu não me engano, a mesma coisa, praticamente. Né? O nome da menina era Keila Nicole, tinha 13 anos, e ela tinha um namoradinho que acabou atraindo ela para uma mata, fez tudo o que fizeram, cortou partes, enfim, enterrou, e na hora de confessar, ele falou: eu fiz inspirado na série Dexter, um menino de 16 anos. Então, não é só no Brasil que acontece, Não. né? Acontece em outros locais também. Até, Né? Então, hoje a família está buscando a lei Nicole, né? Pedindo a diminuição da menoridade penal para 14 anos. a alteração do ECA. Sim, é complicado, né? É complicado porque, assim, eu vejo que é muito individual, entendeu? Tem uma pessoa que vai, sei lá, um adolescente vai roubar manteiga e vai ser preso. E outro vai cometer um crime com requinte de crueldade. Então, acho que a individualização de pena, tanto para adolescente quanto para adulto, deveria existir. Eu entendo. Né? Entendo. Tem gente que comete erro e tem gente que é o erro. Sim. É exatamente isso. Só complementando mais alguns pontos aqui, tá? Uhum, O menino, uhum, ele, ele, ele fala para a menina, eu tenho que escolher muito bem as palavras. Olha, para provar que eu não tenho nada com a Nicole, vamos fazer dessa forma aqui. Eu faço, eu trago ela. Você vai? Você tem coragem? E a menina, toda hora. Eu não gosto dela mesmo. Você que não vai ter coragem. E ali ele atrai ela. Ele é o responsável por tirar a vida dela. Mas a verdade é quem teve a coragem de transformar o crime para várias partes foi ela. Foi ela. Ela que começou. Quando ela perdeu a força, ele continuou. Mas ela fez. E totalmente fria. Totalmente fria, mais fria do que ele. Isso me mostra ali a capacidade dela em não ter empatia e não saber o que é sofrimento. Ela só se preocupa com ela. E o que ela sente e o que ela quer. E cada pessoa, objeto ou história que é contrário aos objetivos dela, ela não tem o menor problema em extirpar, descartar, quebrar. Então, os dois, para mim, são sementes podres. Mas ela já tinha vários indícios anteriores a esse, que sim. não foram vistos. Na realidade, as pessoas até veem, né? Mas não quer. Acredito que os pais estão terceirizando muito a educação. Né? Deixa pessoas que têm condições financeiras, vai deixar o quê? Com a babá. A pessoa que tem menos poder aquisitivo, vai, cuida do seu irmão, para mim, que eu preciso trabalhar.
você pega uma criança de 1, 2 anos, você quer que essa criança fique quieta. Antigamente a gente dava chupeta, né, para ficar quieta. Agora não, é o celular. Que é a pior coisa que Então existe. eles já estão crescendo com a tela, né, praticamente o dia inteiro. E se você entrar assim, nas conversas, você não entende, porque as pessoas falam, nossa, você tem que acompanhar o que seu filho está fazendo no celular. Eles entram em atalhos que a gente não consegue acessar. E as conversas, eles conversam em códigos que a gente não consegue entender. Emoji tem Né? significado. Cada emoji tem um Sim, significado específico. Que eu falei, como assim? exato. Eu, Você falei, não consegue entender uma conversa de adolescente. eu tava pensando, o Né? coração Quando roxo eles quer dizer uma querem coisa. esconder, Essa, exato, quando eles querem, eles até conversam de uma forma que, né, estão vendo aqui, meu pai espelha o meu celular, enfim, até eles conseguem ter uma conversa, né, com um português sempre incorreto, né, porque hoje em dia não se escreve mais, então as pessoas não sabem escrever, mas conversam de um jeitinho lá. Agora, dentro das plataformas deles, são códigos, né, são símbolos, são palavras que você não consegue entender o que eles falam. eu tô, Então, eu estou só te cortando. Eu tô dando o exemplo do coração, gente, porque eu uhum, não sabia. O coração vermelho quer dizer amor. O roxo quer dizer paixão. O verde não quer dizer amor, não, quer dizer outra coisa. uhum, Entendeu? Então, se você sim, se um adolescente manda um coração verde pra menina, ele não tá dizendo que ama ela. Ele tá dizendo que ele quer uma parada mais direta ali. Se vocês conseguem me entender, carne a carne, só com uhum. símbolo. E A pra mim, série Adolescente, né, que estreou na Netflix, acho que esse ano, né, mostra bastante isso. A polícia mesmo não entendendo, não conseguindo entender, né, o que eram aqueles símbolos, aquelas conversas, né, dá para ilustrar bem o que está acontecendo hoje em dia. essa série Então, que o pai é uma. ajuda, pede ajuda pro Pode filho, falar. é a série que o pai pede ajuda pro filho pra entender o que tá na conversa? É, O pai é que policial? o pai é policial e pede ajuda para o filho. Uhum. É essa série mesmo. Pode continuar, você achou? Então a gente, assim, terceirizando a educação, jogando o celular desde da primeira idade, lá da tenra idade da criança, ele já cresce com, o celular, com uma tela, né, se comunicando com... Porque, assim, a gente brincar na rua é perigoso, mas tem um limite geográfico, né? A criança está limitada ali, à rua, ao quintal. Agora, no computador, a criança não tem limite, ela tem contato com o mundo todo, né? E aí você cresce, vira um adolescente, que o pai olha e fala, não, tá no quarto, tá, né, numa boa, né? Eu prefiro que ele fique aqui no quarto, no computador, do que na rua, porque na rua tá muito perigoso. Mas, então, até que ponto? Mal sabe ele que o ambiente seguro do quarto não é mais um ambiente seguro. Exatamente, e nem na rua. Então, tá na hora de medidas, assim, serem pensadas, né? Às vezes não é nem diminuir, né, a maioridade penal, né? Mas pensar em algumas soluções porque isso está sendo muito recorrente, Tá. né? Teve o adolescente, os adolescentes, né, vamos dizer assim, que matou o pai e a mãe, o irmão lá no Rio, né? Aí no Rio, enfim, que a configuração é praticamente a mesma, né? Um casalzinho do mal. Ou o garoto ali de Francisco Beltrão que tirou a vida da avó porque tomou com um castigo ficar sem o celular. Não gostou? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que está na hora de individualizar alguns crimes, pensar, em cada crime como um crime individual. Olha, eu fiz isso, enfim, eu me envolvi com o tráfico de drogas, pena tal. Né? Eu tirei a vida de uma pessoa em legítima defesa, foi uma briga, pena tal. Eu fiz isso por motivo fútil, meio cruel, pena tal. Concordo. Né? Então, e também políticas públicas de prevenção. Mas, enfim, esse crime foi muito chocante. Né? Eu vi o delegado falando que
todos os anos de carreira dele, ele nunca viu um crime tão cruel e uma frieza tão grande da adolescente, Da menina. né? Sim. E ele ficou muito impressionado com a frieza dela. Ele falou que eles estão arrependidos, né? Que eles não acreditam que seja verdade, né? E tem uma família destruída agora, que perdeu uma menina de 15 anos, cheia de sonhos, que tinha toda uma vida pela frente, enfim, né? Não tinha motivo para isso acontecer. Ciúme, né? Uma coisa tão. E poderia ter sido ela ou alguma outra, porque pelo histórico do menino ele ficava com outras meninas, Sim. né? Então, poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas o mais estranho, sabe? Vê se você concorda comigo. O mais estranho foi ele falar pro amigo que se a menina pedisse, ele tirava a vida dela. E ela pediu. Uhum. E Sim. outro ponto é que as conversas, quando a mãe da Nicole, descobriu quem era de verdade aquele adolescente, porque ela ficava em cima, o namoro era supervisionado, era tudo. Ela achava que tinha um certo controle. Só que quando o amiguinho da Nicole, falou do que de verdade era esse adolescente de 17 anos, ela falou assim: não, não é esse adolescente que vem aqui em casa. Das ideias, das séries, de como ele se portava nas redes sociais, de como ele se portava fora ali no ambiente somente com amigos. Era um, sei lá, um mini Fred Krueger. Com 17 anos, era um mini Fred Krueger. E até. Ele já está mais para a vida adulta do que para a adolescência, né? Sim, Então ele já tinha ali uma máscara social, então ele conseguia, até a família dele mesmo falando, ele era um bom menino, ele era quieto, mas ele era um bom menino. Então ele conseguia disfarçar ali, né? Ter uma persona em casa e ter uma outra persona. A gente não é a mesma coisa quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, quando a gente está num ambiente descontraído, sociável. A gente sempre a gente mantém a nossa essência, mas o nosso jeito de se portar é diferente, dependendo do local, né? Então, ele adaptava ali a maneira dele ser e escondia a crueldade dele atrás das telas de computador. sim, concordo completamente. Mas eu acho que nesse ponto, quando se fala em adolescentes, você não pode diagnosticar adolescente porque o cérebro ainda não está formado, você pode ter alterações, você tem a neuroplasticidade. Eu concordo em parte com isso, porque a essência de alguém que tem algum transtorno social nasce com a pessoa. Por mais que você tenha a neuroplasticidade de uma criança, de um adolescente, aquilo está ali. Não é que todo mundo que tenha transtorno antissocial seja um criminoso. Pelo contrário, eu vou falar que tem vários médicos que têm transtorno antissocial. Vários médicos, vários políticos, tá? Engenheiro, então, tem um monte. Engenheiro, então, tem aos montes. Fiquem certos disso. Mas que vão ser classificados como narcisistas, como psais. Eles não vão cometer crime porque sabem que se cometer crime vão pagar. Então você tem, a grande maioria dessas pessoas com transtornos antissociais tem isso daí. Agora, dentro dessa bolha, porque já falamos de uma bolha minúscula dentro da sociedade, tem esses que nascem dessa forma e que não vão mudar. Vão cometer crime e não querem nem saber. É como tirar a vida de uma pessoa, é como tirar uma formiga do corpo. Vão amassar sem o menor sentimento. Tá me incomodando, vou tirar daqui. Não importa se é uma vida, não importa o que é. Inclusive, o adolescente ele já tinha tirado a vida de um animal, né? Que é uma das coisas da tríade. A tríade nem se usa mais, né? Era maltratar animais, A escalada. mexer com fogo e arrombamento, alguma coisa desse tipo. É a escalada. E enuresgue noturna.
né? Com a destinação. É. Enfim, mas referente a se nasce, não se nasce, psicopata, isso é uma discussão que não tem consenso, né? Hoje em dia, o que tem de mais moderno, que é biopsicossocial. Então, tem fatores genéticos, sim, que são bem fortes, porém, o ambiente, né, ele te ajuda a construir algumas partes desse transtorno. Então, digamos assim, olha, eu tenho essa propensão genética, só que eu nasci num lar estruturado, onde eu vou estudar, onde eu vou ter conhecimento, eu vou desenvolver uma profissão. Aí o que eu acabo sendo? Um político corrupto, vamos dizer assim. Agora, tem lares que eu cresço, onde a violência é latente, o que eu vou reproduzir? A violência. Então, assim, não podemos diagnosticar, isso é consenso. Realmente, não podemos, o cérebro até os 21 anos ele está se formando, então não pode se diagnosticar. Porém, se você for ver uma pessoa que foi diagnosticada adulta, quando você vê o passado dela, quando ela era criança, ela tinha todas essas características. Sim, exatamente. Né? Então, é uma discussão que ela não tem ainda uma definição, sabe? Os médicos não conseguem explicar, não tem pesquisas suficientes, não só aqui no Brasil, mas no mundo, para pegar uma criancinha, desde que nasceu, falar, vamos ver aqui o sistema límbico, vamos ver o córtex pré-frontal para ver se nasceu com algum problema, vamos seguindo a vida toda dessa criança até adulto, e adulto, ela cometeu crime, então desde criança, então não tem essa pesquisa, né? Então tem que se investir muito nisso. Hoje em dia, opinar e falar, é isso, é aquilo, diagnosticar com aquilo, não é eficiente, porque a gente não tem dados para isso, né? E a gente precisa parar de colocar meio que em caixa, né? É psicopata, é não sei o quê, é isso, é aquilo. O que a gente tem no momento é um crescimento que a gente está vendo desse tipo de crime. E o que a gente vai fazer para combater isso? Exato, exato. Eu vou Né? exemplificar um caso que eu fiz, eu não fiz porque foi muito forte para mim, então eu resolvi não trazer. Mas isso foi em Manaus, tá? Tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos. Uma adolescente, 3 anos foi o último, tá? Então, 6 anos, 6 para 7 anos atrás. Uma adolescente, na época, tinha 15 anos. Ela estava namorando um rapaz, o rapaz tinha 19. E ela namorando com o rapaz, ela numa relação íntima, numa relação sexual, ela queria saber como é que era uma pessoa perder a vida tendo uma relação. Então, quando ela estava com o namorado, ela deixou uma faca próximo à cama, e quando eles estavam começando, que ela falou, "Ó, eu vou te vendar, vou fazer aqui", e ela pega, quando ele está chegando ao ápice, ela pega e corta o pescoço dele. É o caso da Vânia, né? E ela morre, ele morre tendo uma relação com ela. E ela falou que se foi segurando e ela morre, ele morre assim. Ela foi apreendida, foi diagnosticada com transtorno antissocial, na época quando ela tinha 15 anos, e dentro da entrevista que a psicóloga fez, ela perguntou se você se arrepende, não arrepende, se arrepende? Ela, não, não me arrependo, não, queria saber, agora eu já estou satisfeita. E o que você vai fazer quando Uhum. sair daqui? Ela, agora eu quero saber como é que é quando uma criança perde a vida. Ela falou, eu quero saber como é que uma criança perde a vida. Falou, ela disse, eu quero saber. Ela estava com 15 anos. O tempo máximo foi 3 anos
na fundação e a mãe dela ficou com a Uhum. custódia dela. Quando ela saiu, 2 meses depois, ela pegou a prima dela de 6 anos de idade e tirou a vida da prima. Nossa, eu pensei que era o caso da Vânia. Não. Teve o caso da Vânia que fez isso com o namorado, inclusive ela dá uma entrevista falando A que, Wanda é uma branquinha. enfim, é, Não, é mas parecido porque então também não fez é uma outra análise. pessoa. E ela foi e tira a vida da prima de 6 anos. E é presa. Então, são esses casos, né, que a gente tem que rever, porque a pessoa está ali, ela tá relatando, ela está falando, olha, eu vou fazer de novo, né? E é que nem temos agora o Maníaco do Parque. Vai ser, não vai ser, enfim, liberado em 2028. Olha, Como? O que fizeram nesses 30 anos que ele ficou preso? nada. Fizeram algum tratamento? Teve alguma medida? Enfim, fizeram alguma pesquisa com ele? Fizeram algo de diferente? Ou ele ficou lá só Só ficou lá. maturando o que ele vai fazer quando ele sair? Né? Porque, Então, tem casos assim que a gente vê que não tem condições. Né? E a lei não faz nada. Nossa lei simplesmente, olha, cumpriu ali, teve bom comportamento, né? Que isso vale pontos ainda, né? Como se a pessoa, nossa, tivesse que ganhar um parabéns por ter se comportado bem dentro de um sistema penitenciário. isso. Né? É o mínimo que ele tem que fazer. Exatamente. Mesmo que para sobreviver ali dentro, ele tem que se comportar bem. Você Né? viu a E, entrevista dele no Maníaco do Parque? Porque o vício dele é no gosto da mordida. hum, Ele vai. ele já ele tem um perfil bem diferente aqui. Ele é muito parecido com Ted Bundy, né? Que também mordia. É porque eles vão escalando muito. Bom, Né? Começa com, sei lá, eu quero machucar. Depois eu quero abusar. Aí depois, já não tá bom. tem que subir. Aí eu quero, vai subindo. Parece adicto quando usa uma determinada substância Sim, e não tem mais aquele efeito. Você usa a primeira vez, tem um efeito legal, bacana, você vai às nuvens. Aí você sempre usa mais e mais e mais para sempre tentar ter aquela sensação novamente que você não vai ter. sim. Aí você aumenta. Né? Então parece que eles vão aumentando a brutalidade. E o Maníaco do Parque já estava, né, naquela coisa de canibalizar ali, de morder, de querer sentir o gosto. E ele fala com gosto mesmo, né? Sim, infelizmente. Sara, É complicado. Sara, a gente vai continuar acompanhando o caso da Nicole. Essa é a nossa primeira live do caso. Conto com você para Uhum. trazer. Esse caso é seu, tá? Eu só vou acompanhar com você. E acho que por hoje, acho que não tem mais informações, né? Estão procurando as outras partes que estão faltando e Sim. infelizmente, vão fazer despedidas em separado, se é que me entendem. Eu tive uma última informação que eu não sei se procede, Pode que falar. foi o pai do adolescente, parece que foi internado, Não estou alguma coisa sabendo. nesse sentido, mas eu ainda não tenho confirmação. Qualquer coisa eu te aviso, Tá bom, confirmado. É, tá bom? Sara, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado mesmo. Já brilhantou a live aqui. Para quem não sabe, Eu que agradeço. vocês vão ter a Sara aqui ou na tela ou nos bastidores. Eu Sim, converso com sempre ela, aí dando opinião. eu converso com ela direto, entendeu? Às vezes ela concorda comigo, às vezes ela discorda. E a melhor das vezes é quando ela discorda. Sabe por quê? Porque cresce no pensamento. Então, discordar de vez de uma pessoa é bom. E aí você mantém um diálogo e as duas pessoas crescem. Dialogar é isso, não é aceitar a opinião do outro em 100%, mas entender o que o outro pensa. Isso é tão bom de fazer, não é, Sara? É verdade.
Verdade, a gente tem que saber ouvir, tem que saber respeitar opiniões. Eu tenho certeza que muitas pessoas pensam diferente de mim, mas eu respeito, né? E não deixo de colocar minha opinião também. Obrigado, Sara. Vou ler só um comentário rapidinho. Uhum. Marconde é um ser de luz que dá voz a familiares. Sou sua fã. Áurea, eu te encontrei na rua e me emocionei. Eu encontrei com a Áurea aqui, eu estava saindo de casa, indo numa banca ali, ela me reconheceu. Eu falei, nossa! Eu fiquei tão feliz de ela ter me reconhecido. E a história dela é tão complicada, da Áurea, porque o marido dela, eu conheci o marido dela, né? Conheci pequeno, criança. O marido dela é mais conhecido da minha tia e da minha mãe. É um médico, doutor Leônidas. E ele era uma pessoa tão boa, tão generosa, que ele ajudava muita gente. Quando ele cobrava de quem ele podia cobrar, mas quem não podia cobrar como médico, ele ajudava, salvava. E ele teve um desgosto tão grande, porque ele tinha uma clínica, um hospital que é uma cidade próxima, e a prefeitura simplesmente desapropriou e não deu nada para ele, não pagou nada. Ele faleceu com esse desgosto. Oh, É, poxa, triste. e o nome dela é lindo, né? É, O nome já traz uma luz, Áurea. Áurea. Ai, mas é isso, Sara. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado por aceitar. Obrigado por estar aqui com a gente. Família, Eu que agradeço. eu ia fazer uma live 5 horas, mas não tenho condições. Estou morrendo de dor de cabeça. Vamos encontrar às 7h30, tá bom? E vocês vão ter aqui a presença da Sara, não na tela, mas nos bastidores. Podem conversar com ela à vontade, tá bom? Fique com Deus, Sara. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde. Boa tarde.